Bom dia a todos, sejam bem-vindos à disciplina de manejo de sítio específico de solo e planta. Hoje estamos acompanhando os seminários e, Fernanda, a palavra é sua. Tá Bom, bom. Só vou dar uma tossida aqui. fique à vontade, Fernanda. Esses dias de chuva aí. Tá É, bom, então eu trouxe um pouco o assunto sobre o manejo do solo com satélites, zonamento agrícola como base para a decisão no campo. Dando uma leve introduzida, então, a gente sabe que o nosso solo ele é um dos ativos mais estratégicos da agricultura e a forma como ele é manejado influencia diretamente na produtividade das lavouras, no aproveitamento dos insumos, na eficiência hídrica, sustentabilidade do sistema como um todo. Mas a nossa maior dificuldade enfrentada no manejo é lidar com a variabilidade espacial, ou seja, com o fato de que o solo ele não é uniforme dentro de uma mesma área. Em uma mesma lavoura, a gente tem texturas diferentes, teores de matéria orgânica, níveis de compactação, umidade, enfim, entre outros atributos que acabam afetando o desempenho das plantas. E quando essa variabilidade ela é ignorada, o resultado costuma ser o desperdício de insumos e a queda da produtividade. Diante disso, então, entender o nosso solo com mais profundidade, e principalmente com mais escala, acabou se tornando uma prioridade. E é nesse contexto que entram os satélites e o sensoriamento remoto. Com o avanço das tecnologias orbitais, com satélites como o Sentinel-2, que faz parte da missão da Agência Espacial Europeia, o Landsat, que faz parte do programa da NASA, e o RadarSat, que é o canadense, eles trouxeram uma nova perspectiva e possibilidade de monitorar grandes áreas agrícolas com mais frequência e detalhamento, coletando informações sobre o uso da terra, umidade, cobertura vegetal e até mesmo dados inferidos sobre atributos físicos e químicos do solo. E esses dados se tornam base para a construção de zonamentos agrícolas mais técnicos e mais espacializados, o que acaba permitindo identificar áreas aptas ou não ao cultivo, adaptar o manejo conforme os diferentes ambientes de produção e tomar decisões com mais segurança. E com isso, então, o objetivo da apresentação é mostrar um pouco sobre esse uso de satélites. Passou o slide? Sim, passou. está em fundamentos e sensoramento. Tá. Bom, então, para a gente entender como os satélites realmente podem apoiar o manejo do solo, é interessante a gente compreender os fundamentos do sensoriamento remoto, especialmente do sensoriamento orbital. De forma geral, o sensoriamento remoto ele é a técnica de obter informações sobre um objeto sem estar em contato direto com ela, ou seja, por meio da detectação e medição da energia refletida ou até mesmo da energia emitida. No caso da agricultura, a gente está falando de captar dados do solo e da vegetação, a partir dos sensores que estão instalados nos satélites. Esses sensores, eles captam diferentes tipos de radiação eletromagnética, como luz visível, infravermelho próximo, ondas térmicas e até microondas, que é no caso dos sensores de radar. Cada tipo de material na superfície da Terra, incluindo o solo, reflete essas radiações de uma forma diferente, o que a gente chama de assinatura espectral. Dando um exemplo, né? Solos argilosos, eles refletem de forma diferente que os arenosos. Solos mais úmidos têm uma menor refletância no infravermelho. Solos degradados, que não têm palhada, não têm a cobertura, acabam emitindo padrões muito distintos daqueles bem manejados. E com isso a gente consegue gerar mapas temáticos sobre a textura, a umidade, matéria orgânica e até mesmo a compactação superficial do solo, dependendo da resolução e do cruzamento com os dados de campo, é claro. Na agricultura, usamos principalmente imagens ópticas, como as do Sentinel e do Landsat, que servem para monitorar a vegetação, mas também é possível inferir características do solo, principalmente em períodos que se tem pousio, ou em áreas que são descobertas. E além disso, nós temos sensores de radar, como o RadarSat, que eles são úteis para avaliar a umidade do solo quando a gente tem cobertura de nuvens. Eles conseguem captar essas imagens. Essas imagens, elas podem ser processadas e podem nos gerar índices como o NDVI,
que acabam indicando desde o estresse hídrico da vegetação até mesmo variações na qualidade do solo. E quando a gente combina isso com dados, com amostragens georreferenciadas e sensores de solo, a gente consegue resultados ainda mais robustos. Ou seja, o sensoramento remoto ele nos fornece a escala e a frequência. A escala seria a capacidade da gente observar grandes áreas de forma detalhada e simultânea, e a frequência seria a capacidade de obter esses dados repetidamente, né, ao longo do tempo. Coisa que os métodos convencionais de análise de solo eles não nos conseguem entregar, porque exige mais pontualidade. E isso acaba mudando completamente o modo como a gente planeja as decisões de manejo no campo. O conceito de zoneamento, eu trouxe os conceitos e objetivos, ele não é algo novo, mas ele vem sendo constantemente atualizado, né, conforme novas tecnologias surgem. Tradicionalmente, o zoneamento ele surgiu como uma ferramenta para definir, de certa forma, em escala regional, quais áreas são ou não são aptas ao cultivo de determinadas culturas, e acabava se considerando, então, clima, solo e relevo, até mesmo questão de riscos ambientais. E foi muito utilizado para embasar políticas públicas, como crédito agrícola, seguro rural e expansão da fronteira agrícola. No Brasil, o que a gente mais conhece é o zoneamento agrícola de risco climático, que seria o ZARC, desenvolvido pelo MAPA, com base em estudos da Embrapa, e ele define em específico para cada município as janelas ideais de plantio de dezenas de culturas e variedades, com base em séries históricas de precipitação, temperatura. É um zoneamento edafoclimático, de escala macro, voltado mais para a gestão de risco agrícola. Só que com o avançar da agricultura de precisão, surgiram novos formatos de zoneamento e agora o foco é dentro da propriedade. E muitas vezes até mesmo dentro do talhão, que é o zoneamento de manejo. E esse zoneamento ele considera a variabilidade espacial real do solo e da vegetação. Essa variabilidade ela é mapeada a partir de múltiplas fontes de dados, que podem ser até dados de condutividade elétrica, resistência e penetração, mapas de produtividade, NDVI, topografia, e também até dados históricos de manejo do próprio produtor. O foco da microescala é dividir a lavoura em partes que se comportam de forma parecida, para que cada uma receba um manejo mais adequado. Por exemplo, áreas que produzem menos recebem uma correção de solo, enquanto áreas que têm um alto desempenho podem ter um investimento em sementes maior, ou até mesmo um espaçamento mais intensivo. Acaba sendo uma mudança de paradigma, né? A gente sai do manejo uniforme, aquele que trata todo o talhão como se fosse igual, e a gente entra numa lógica de manejo mais localizado, racional, técnico e eficiente. Eu trouxe um estudo de caso muito interessante, que é o da Índia. A Índia ela tem uma longa uma longa trajetória no uso de satélites para monitoramento agrícola, que é liderada pela ISRO, que seria, traduzindo, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Começou em meados da década de 70 e vem desenvolvendo satélites que atendem às necessidades nacionais. E entre eles tem o programa de satélites de sensoriamento remoto, que seria o IRS, que é uma referência no uso de imagens de sensoriamento remoto para monitoramento ambiental e agrícola. Duas iniciativas interessantes e importantes que merecem destaque. Uma delas é a plataforma Buvan, que funciona como um portal geoespacial nacional e fornece dados abertos de imagens de satélite, mapas e ferramentas analíticas para diferentes setores, inclusive agricultura. E o outro também é o programa FASAL, que ele também é um programa do governo, ele é coordenado pela ISRO, e ele é focado na previsão da produção agrícola e usa dos dados integrados de satélite, meteorologia e até mesmo de observações em campo. É interessante a metodologia aplicada na Índia porque ela combina as imagens ópticas como as do satélite, Landsat e Sentinel, com os dados de radar, que são especialmente importantes para contornar o problema de cobertura de nuvens, né, em muitas regiões do país. E com essas informações, eles realizam classificações para identificar áreas cultivadas, monitorar o desenvolvimento das culturas e mapear a produtividade espacial.
A Índia ela tem avançado também na delimitação de áreas aptas e inaptas a plantio, a partir dessa integração dos dados de solo, clima, relevo e com essas imagens de satélite. E esse processo é fundamental porque evita o uso inadequado da terra, acaba protegendo os recursos e aumentando a eficiência do uso do solo. É interessante porque o impacto dessa abordagem na tomada de decisão e nas políticas públicas é bem expressivo. Por meio dessa previsão sazonal e monitoramento em tempo real, o governo ele consegue ajustar o planejamento agrícola dele e acaba direcionando e também redirecionando subsídios, gerenciando os riscos climáticos, antecipando problemas com pragas e doenças e, de certa forma, garante mais segurança para os agricultores e para o abastecimento nacional. E um ponto de destaque é que eles têm muito esforço em incluir pequenos produtores, o que seria para nós uma agricultura familiar. A maior parte dos agricultores indianos é de pequena escala e o acesso à informação é fundamental para a sustentabilidade. Eles utilizam de canais de comunicação simples, como mensagens via celular e aplicativo, para entregar esses dados de satélite e recomendações práticas. Agora a pergunta é por que todo esse uso de satélites e tecnologias na Índia é tão importante? Bom, a gente sabe que a Índia é um país enorme, né? E alimentar mais de 1 bilhão de pessoas exige muita eficiência e planejamento, ainda mais com a diversidade climática deles, que eles têm regiões muito secas, até regiões tropicais úmidas. E, além disso, como 60% da população depende da agricultura para viver, e a maior parte deles são produtores pequenos, com um acesso limitado à tecnologia e infraestrutura, é aí que entra o uso de satélites e sistemas integrados. Eles vêm ajudando a prever com antecedência como vai ser a safra e o que tem feito para melhorar, não só para aumentar a produtividade, mas também para garantir a segurança alimentar. Trazendo um pouco aqui sobre um olhar mais para o contexto brasileiro, olhando para dentro de casa, como que o sensoriamento remoto ele vem sendo aplicado por aqui no manejo de solo. Um dos principais instrumentos que a gente tem é o zoneamento agroecológico da Embrapa, que reúne informações de solo, clima, relevo e vegetação, e tem o objetivo de identificar áreas com aptidão para diferentes usos. Esse zoneamento ele serve como base para políticas públicas e planejamento territorial, até mesmo o licenciamento ambiental. Temos também algumas iniciativas mais robustas, como o MAP Biomas, um projeto colaborativo que ele usa dados do Landsat para mapear a cobertura e uso da terra, mais ou menos desde a década de 80. Outro projeto estratégico é o Pronossolos. Ele pretende mapear detalhadamente os solos do Brasil até 2048, que a ideia é integrar dados de campo com imagens de satélite e gerar modelos preditivos. A gente tem também os zoneamentos ecológicos, econômicos estaduais. Eu trouxe isso porque eles estão unindo o sensoriamento remoto e até mesmo os dados socioeconômicos para orientar o planejamento do uso da terra. E em alguns estados isso já tem lei de força, como Mato Grosso e a Rondônia. Eles vêm orientando onde é possível abrir novas áreas e onde a preservação deve ser mantida. Mas no dia a dia da agricultura, então, o uso de satélites como o Sentinel-2 e o Landsat, eles já estão bastante consolidados. Essas imagens elas são utilizadas para acompanhar o vigor das lavouras, identificar zonas de estresse hídrico e nutricional, monitorar a compactação e até mesmo identificar gradientes de produtividade. Mas o grande diferencial está nessa integração de dados com outras fontes, como mapas de condutividade elétrica, mapas de produtividade, e ao sobrepor essas informações, tanto o produtor, consultor, enfim, eles conseguem enxergar padrões de resposta do solo e da planta. Com isso, consegue tomar decisões mais precisas e direcionar melhor o uso de insumos, né? Esse potencial de integração, ele representa um salto na forma como se faz agricultura no Brasil. A gente já não está mais falando apenas de identificar uma lavoura com problema, mas de entender por que aquele problema acontece, onde ele se repete e como resolver de forma localizada e eficiente. E a gente sabe que o Brasil tem as condições, tanto técnicas como territoriais, para ser referência nesse tipo de agricultura, baseada em dados. Mas, para isso, ainda tem a dificuldade de levar a informação para o pequeno e médio produtor. Eu trouxe aqui um exemplo
alguns exemplos de conexão, assim, que tem sido utilizado, integração de dados de satélite com mapas de produtividade. Como esses mapas obtidos durante a colheita, é possível identificar claramente quais regiões da lavoura entregam maior ou menor rendimento ano após ano. Essas informações a gente sabe que ela é crucial para tomar decisão, principalmente na definição de zonas de manejo e taxas variáveis de semeadura. Áreas com maior potencial, por exemplo, de milho, né? Uma população de plantas mais alta, enquanto zonas que possuem uma certa limitação de solo podem receber menos sementes, otimizando o uso de insumo. No Brasil, a gente tem iniciativas privadas que vêm liderando esse processo de integração, defendendo um pouco o meu peixe, né, como o FieldView. O FieldView ele permite cruzar esses mapas de produtividade, NDVI, condições nutricionais do solo, e facilita na criação de mapas de prescrição. Tudo isso ele é acessado em uma única plataforma, com conectividade entre máquinas, iPads e nuvem. E aqui eu trouxe um exemplo, eu não sei se mostra aqui, não mostra. Mostra o meu mouse? Mostra, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma prescrição do FieldView que a gente faz baseado no NDVI, mas a gente pode alterar as zonas corrigindo através de mapas de produtividade. O recurso das prescrições do FieldView, ele é uma funcionalidade da própria plataforma. A prescrição ela é baseada em dados reais da fazenda e ela pode ser personalizada por híbrido. Por exemplo, se o híbrido escolhido for um decalbe, né, a prescrição ela levará em conta que esse híbrido ele performa diferente em diferentes contextos de solo e clima, conforme foi observado em vários ensaios conduzidos pela Bayer. É fácil de usar, é fácil de ajustar e possui várias formas de integração com máquinas. Prescrições elas podem ser exportadas em diferentes formatos. Trouxe aqui outro exemplo também, aqui embaixo, um NDVI e um mapa de colheita. A gente pode ver a correlação, né, das imagens um com o outro. E além do FieldView, nós temos outras ferramentas como Agricultor Digital, o Aegro e Strider. Eles têm investido também na visualização integrada e no uso de imagens de satélite para tomar decisão. Outro exemplo também é o Sharv, que ele é uma plataforma da BASF, que utiliza também imagens da NDVI, dados históricos e inteligência agronômica para criar zonas de manejos personalizadas. E essas zonas, o produtor pode gerar mapas de prescrição para taxa variável de sementes e fertilizantes, né, que é o foco da BASF, né? O Sharv ele oferece modelos preditivos de doenças que ajudam a identificar a melhor janela para aplicação de fungicidas com base no clima e com base no estágio fenológico. Bom, mas agora que a gente viu as aplicações práticas, né, e os exemplos no Brasil, é importante a gente entender quais são, de fato, as vantagens e também os desafios. Começando pelo que é bom, começando pelas vantagens, é que o primeiro ponto é a escala, né? Os satélites eles conseguem cobrir áreas enormes em um único dia, desde pequenas propriedades até regiões inteiras de cultivo. A segunda grande vantagem é a frequência da atualização. Os satélites como o Sentinel-2, eles têm revisita de imagem a cada 5 dias, se eu não me engano. E isso permite acompanhar o desenvolvimento da cultura ao longo da safra e perceber alterações sutis que antes de se tornarem um problema a olho nu, né? Visível a olho nu. E o terceiro ponto é a questão do custo-benefício, né? Hoje muitas imagens são gratuitas, como tem programas como Copérnicos que oferecem isso gratuitamente. E até mesmo as plataformas comerciais, elas já oferecem um preço acessível, especialmente se a gente for pensar o quanto isso gera de economia em uma aplicação mais eficiente de insumo. Mas, como toda ferramenta, também tem suas limitações, né? Uma delas é a questão da cobertura de nuvens, especialmente em regiões tropicais, né? E épocas chuvosas também. Quando há muita nebulosidade, esses satélites ópticos, como o Sentinel, eles não conseguem gerar imagens utilizáveis, o que acaba criando uma certa lacuna nos dados. E a solução nesse caso tem sido o uso de sensores de radar, que eles conseguem ver mesmo com as nuvens, né? Outra limitação é a questão da resolução espacial, e em muitos casos a gente está falando de uma resolução de 30 metros por 10, né? Por pixel, ou até mesmo 10 por 10, o que é ótimo para áreas grandes, mas pode não capturar pequenas variações em lavouras menores. E para isso,
Sensores embarcados em drones ou até mesmo em máquinas acabam sendo fundamentais para servirem como complemento. E o terceiro desafio, e talvez o mais importante, né, é que esses dados eles não se interpretam sozinhos. Eles precisam ser calibrados e validados em campo. Sem esse cruzamento com dados reais, como análise químicas e mapas de produtividade, a integração ela pode levar a erros. E é o que a gente chama de tomada de decisão com um dado descontextualizado. Isso pode ser tão perigoso quanto decidir sem dado nenhum. Por isso que é importante, ressaltando novamente, a integração desses dados de satélite e o conhecimento agronômico local, né? É ele que transforma a imagem em decisão. O satélite mostra o que está diferente, mas é o produtor, é o consultor, o técnico que vai entender o porquê e como agir. Para concluir, a ideia era trazer essa importância do sensoriamento por satélite como ferramenta estratégica no manejo do solo. Ele permite olhar para a lavoura com uma perspectiva muito mais ampla e contínua. A gente passa a entender não só o que está acontecendo, mas também onde e com que frequência. E mais do que isso, né, conseguimos cruzar essas informações com dados de solo, clima e produtividade, transformando essas imagens em decisões mais técnicas. Olhando para o futuro, assim, o potencial é enorme, né? A tendência é integrar ainda mais essas informações em sistemas inteligentes de apoio à decisão, que consigam cruzar em tempo real esses dados de solo, clima, produtividade, enfim, e entregar uma recomendação muito mais precisa, confiável e localizada. Bom, por fim, a gente precisa entender que o solo é a base da nossa agricultura e que a variabilidade dele, quando conhecida, deixa de ser o problema e passa a ser uma vantagem competitiva. Seria isso. Excelente, Fernanda, pode compartilhar. Acho que foi, professor. Não sei. Maravilha. Bom, temos um espaço aí para a gente conversar um pouquinho, né? Eu gostei de algumas, assim, reflexões que você fez, né? Além do uso da tecnologia, acho que esse exemplo da Índia é muito positivo, né? A gente sempre tem que estar olhando para a tecnologia, o que os outros estão fazendo, né? E, claro, procurar adaptar. Essa questão da integração dos dados, se integração de diferentes plataformas, né, para tomar uma decisão mais assertiva. Isso também é assim, uma coisa importante, né, quando a gente utiliza dados de campo, análise de solo, mapas de produtividade, condutividade elétrica, atividade biológica, atividade enzimática, enfim, diferentes fontes de dados, associar isso com imagem de satélite e essa integração, então, realmente ela é uma coisa, assim, fundamental para a gente avançar com a agricultura de precisão e a agricultura digital. E mais um comentário que você falou também, na verdade, as imagens de satélite permitem uma, um acompanhamento temporal, né? Isso também é muito importante, né? A gente ter, por exemplo, o histórico de 4 anos, 5 anos de uma propriedade, como é que está se comportando, né? E então isso aí, né, permitindo a gente fazer avanços, que é o que o Bruno Basso conseguiu fazer lá em Michigan, né? Ele conseguiu fazer essa integração de mapas de produtividade, depois mapas termais, imagem de satélite e, e mais a espacialização das propriedades, dos talhões, né? E através de muita computação, ele definiu os ambientes produtivos aí para 7 estados americanos. Então, essa possibilidade da gente escalar isso para macro-regiões, para grandes regiões, é um novo passo da agricultura de precisão, agricultura digital. Eu vejo isso, como você mostrou o caso da Índia aí,
é importantíssimo para políticas públicas, para planejamento, né? E, claro, cada empresa vendendo seus serviços também, né? Que são mais direcionados ao agricultor, mas a gente tem que pensar assim, em escala mais ampla, né? Que são definições de políticas, estratégia de, de médio e longo prazo. E o alcance às pequenas e médias propriedades, né? Isso aí está dentro daquilo que a gente tem falado, que a agricultura digital ela nos promete ser mais inclusiva, né? Então, essas são reflexões, acho que você pontuou bem. Tu trabalhas, então, na Bayer, é isso, Fernanda? Isso, eu trabalho com Field View. Trabalha com fio de fio. Há quanto tempo você trabalha com fio de fio? 2 anos e meio. 2 anos e meio, tá certo. E tu tem, assim, algum relato que você queira fazer dessa sua experiência profissional? Hoje a gente vem utilizando muito essa questão das prescrições, ainda mais com o programa, né, o Valora, que é estimular os produtores a utilizar essa taxa variável de milho. E tá, esse ano, a maioria dos produtores que a gente atende já estão fazendo prescrição à taxa variável. Até tava, antes de começar a aula aqui, já estava fazendo uma. Ah, que bom, que bom. Isso aí vai criando uma cultura, né? Sim, E essa taxa variável seria a população de plantas por ambiente produtivo. o foco do valor é milho. É milho. Uhum. Então, taxa variável de semente de milho e fertilizante, né? O pessoal já está se preparando para, em agosto, aí botar a semente no solo, já tem gente. Tem os logos que já querem final do mês, né? Ai, 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 já no O mês de pessoal ali julho. da região do Mateus, ali de 3 de maio, Santa Rosa, eles gostam de plantar cedo. Eu tive nessa região aí, eles me falaram, não, professor, dependendo do ano, a última semana de julho nós já estamos colocando a semente na terra. Eu falei, eita, Sim. O milho já tá pulando dentro do saquinho para ser plantado. barbaridade. Isso aí, assim, essa é uma região, né, que permite fazer safra e safrinha, né? Então, Sim, tanto que o foco deles é o zíper, né? Zíper no é mercado. hiper precoce, né? Porque o quanto mais rápido eles querem plantar o soja safrinha. Então, você vê que é uma aderência crescente à tecnologia. Com certeza. A única limitação que eu vejo aqui na metade sul, pegando de Santa Maria para baixo, é a questão de compatibilidade de maquinário, né? Mas os produtores mais engajados, eles têm essa tecnologia. Você disse que nós temos alguns maquinários aí que são da geração É, mais antiga. sim, É, seria um fator a ser considerado, né? sim, sim. E agora, ainda mais nós aí, eu acabei de sair de um programa de rádio aí que, de novo, se enfocou a capacidade de investimento do agricultor gaúcho está muito comprometida, né? O medo, né, de arriscar. Então, tipo assim, renovação de máquinas agrícolas tá bastante complexo, né? Sim, E que assim, quando a gente olha para a agricultura de precisão, de certa forma, isso é necessário, né? A gente ir renovando as máquinas para ir acompanhando a tecnologia. Sei que tem colegas que acham que isso aumenta a dependência dos agricultores, mas de fato é a mesma coisa que um carro, né? Ou uma geladeira, enfim. Se você quer um veículo mais eficiente, você não vai conseguir essa eficiência com um Fiat, né? Da década de 70, 80. A evolução ela implica em novas tecnologias, né? E, sim, é bem isso. e nesse momento, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos num momento de dificuldade, mas se Deus quiser, vai passar. Mais alguma pergunta para a Fernanda? Só o professor que faz comentários, sabe? Não, mas sabe, Fernanda, contando um pouquinho da história aí, eu conheci isso aí deixa eu ver quantos anos, há uns 15.
15 anos atrás, sabe? Lá nos Estados Unidos, numa viagem que eu fiz, e um argentino me disse, tu vai ter que... Ele trabalhava na Monsanto, esse argentino, e ele disse, tu vai ter que conhecer uma empresa aqui que é a Climate, e, e você vai ver coisas novas lá. E eu fui lá na Climate, né? E o pessoal me apresentou essas plataformas pela primeira vez, né? E para mim, assim, foi uma surpresa tão grande, porque eu disse assim, mas eu sou um cara de experimentação de campo, de parcela, agora tu está me dizendo que vocês conseguem fazer uma recomendação com base em muita pouca coisa de campo e baseado em algoritmos, em modelos e levantamento de imagens, satélite, etc. E foi o que o técnico disse, exatamente. A gente só faz experimento para confirmar o que a gente já tem, né? E aquilo para mim foi, eu voltei para o Brasil assim, mas não é possível que isso vai acontecer. E hoje, com essas plataformas, a gente vê que é, é impressionante, né? Por exemplo, você pode não ter nenhuma informação de campo real, assim, obtida, e mesmo assim você define ambiente produtivo, define população, etc. Então, essa é a inclusão, claro, quanto mais dados tiver, melhor, né? Sem dúvida. Mas é impressionante o que as plataformas podem fazer, né? É bem isso, professor. E agilidade, né? Porque aqui a gente demora 5 minutos para definir um ambiente de produção e já gerar prescrição. Isso aí também é uma coisa... Para o produtor isso é perfeito, né? É, muito bem. Ok, parabéns aí. Importante também a gente ter o teu contato, né? O Carlos, infelizmente, ele está sem luz na propriedade, mas ele vai trabalhar, pelo que eu sinto, assim, nós estamos conversando, né? Ele vai trabalhar bastante aí com o Field View como ferramenta de apoio para a gente tomar decisões, né? E provavelmente ele vai precisar aí da tua ajuda. Com certeza. Tá bem? Tá bom, obrigado, professor. Agradecemos, né? E agora convidamos o Arthur. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Vamos ligar a Um, câmera aqui para. um sábado de sol, depois Sábado bonito, né? depois de muitos dias de chuva, nublado, frio, Verdade. um sábado aí bonito, né? Vamos, vamos avançar com o nosso conhecimento, então. Vamos lá. Posso compartilhar aqui? Por favor, fique à vontade. Tá aparecendo aí, professor? Está. Pode colocar no modo de apresentação aí que vai ficar show. Uhum. Eu Então não tá. sei se não era no botão do lado ali, mas vamos testar esse daí. Uhum. Acho Era no do lado? É, Ah, aquele um pouquinho mais à esquerda. Isso, agora está perfeito. tá. Uhum. Então, bom dia a todos. Meu nome é Arthur Cidade. Vamos iniciar a apresentação do seminário. Então, o tema abordado hoje são projetos de precisão, planejamento inteligente das operações agrícolas, linhas automatizadas. Então, aqui uma breve introdução a respeito da agricultura de precisão, né? É uma abordagem moderna na agricultura que utiliza tecnologias avançadas para monitorar e gerenciar a produção agrícola de maneira eficiente e sustentável. Esse conceito baseia-se na ideia que a produção agrícola pode ser otimizada ao entender as variáveis que afetam a rotina do agronegócio. Então, em resumo, a agricultura de precisão busca maximizar a produção agrícola por meio de uma gestão com mais inteligência e baseada em dados, promovendo uma abordagem mais sustentável e econômica na agricultura. Então, aqui um dos principais componentes da agricultura de precisão no planejamento inteligente. Então, baseiam-se na coleta de dados, na análise, nas intervenções precisas e na criação dos mapas inteligentes. Então, com a utilização de drones, mapas de plantio, pulverização do maquinário agrícola com
mais modernidade, né? Utilizando imagens de satélite, GPS, para coletar informações detalhadas sobre o campo. Então, processamento dos dados coletados para identificar padrões e variabilidades dentro do campo. Isso permite uma tomada de decisão precisa sobre o manejo das operações. A criação de mapas de variabilidade que mostram as melhores opções de onde e como realizar as operações agrícolas de maneira mais eficiente, econômica e sustentável. Então, a criação dos mapas de plantio, pulverização e colheita totalmente automatizados, obedecendo o sentido de operação mais viável, sustentável, econômico e ágil ao produtor. Então, como esse processo ocorre, né? Usando tecnologias de mapeamento aéreo, capturam-se as imagens aéreas georreferenciadas com precisão centimétrica no local a ser implantado a tecnologia das linhas automatizadas. Então, através de alguns softwares, que a gente vai mencionar eles na sequência, explicando as peculiaridades de cada um, conseguimos um verdadeiro relatório do terreno, com demonstrações extremamente precisas sobre a sua área agriculturável, curvas de níveis, simulação de escoamento, conforme a necessidade de cada caso. Então, aqui o drone responsável, um exemplo, né, de um drone utilizado para essa finalidade de mapeamento aéreo, né, é o DJI Mavic 3 Enterprise. Então, aqui temos uma imagem desse pequeno drone, porém com uma grande funcionalidade. Então, utilizamos esse drone juntamente com a base RTK para garantir a precisão centimétrica do mapa e não ter os problemas futuros com o deslocamento. Então, aqui na sequência eu trago alguns exemplos de valores de drones, né? Então, desde drones de entrada no mercado a partir de R$6.000 e podendo chegar até drones de mais de R$100.000 para essa finalidade da geração dos ortomosaicos. Então, o drone utilizado na explanação, depois eu vou contar um pouco da experiência com essa tecnologia, foi o DJI Mavic Enterprise 3. Então, ele é uma linha profissional, né, com correção de RTK, certo? Vamos ver se eu tenho aqui. Então, através do software de pós-processamento, conseguimos um verdadeiro relatório do terreno, com demonstrações extremamente precisas sobre a área agriculturável, curvas de níveis, simulação de escoamento, dentre outros. Então, aqui temos 3 exemplos, né? Temos, na primeira imagem, à nossa esquerda, temos o ortomosaico em 2D. Na imagem central, temos o ortomosaico com curvas de níveis do talhão, demonstrando ali as opções de intervenções para o produtor. E na nossa direita temos o ortomosaico com a simulação do escoamento de água do talhão. Então, existem inúmeras possibilidades, conforme a demanda do produtor. Então, aqui temos três exemplos, né? Exemplos dessa tecnologia, ela também pode ser importada do trator ou do pulverizador ou da colheitadeira de um ano anterior. Claro que posteriormente com as devidas correções. Então, para a gente ter uma ideia aqui dos ortomosaicos, né? Então, no primeiro exemplo aqui, com trajetos importados do pulverizador, nessa primeira imagem. Aqui aproveitando os maiores tiros, né, da lavoura. Então, só dando um exemplo prático, eu trabalhei numa fazenda aqui em Santa Maria cerca de 10 anos e a gente utilizava uma estratégia de cruzamento de operações, vamos dizer assim. Então, se no ano a gente plantava nesse sentido, a gente pulverizava nesse sentido. Então, só como um adendo nas informações. Então, aqui na parte central, um ortomosaico com tratores importados do plantio, todos do mesmo talhão em anos diferentes. E aqui a demarcação dos limites da área agriculturável. Então, era um talhão de 101 hectares, né? Era intitulado como a Lavoura do Campo. Então, aqui posso demonstrar esse mapa. Então, os softwares utilizados no planejamento. Então, é o AutoCAD Civil 3D.
Então, esse software ele tem um custo anual de cerca de R$ 10.000. Porém, ele necessita de um plugin adicional para criptografia e a montagem das pastas para exportação para o monitor do equipamento. Então, o custo desse plugin ele gera em torno de R$ 6.000 mensais. Então, o custo total da aquisição desse software ele é de aproximadamente R$ 16.000. Temos também um outro software que é o C3D Farm. Então, esse software, inicialmente, ele era um plugin, porém, agora ele se transformou num software autônomo. E ele tem uma licença anual de R$ 23.000. Então, a vantagem é que ele não requer o AutoCAD, mas é um software de um custo um pouco mais elevado. Então, aqui uma breve descrição do software, né? É o principal software utilizado no planejamento de linhas de plantio e pulverização, é o AutoCAD Civil 3D. Então, ele é um software robusto e oferece recursos avançados para a modelagem do relevo e traçado de linhas. Então, no entanto, além da licença principal, ele é necessário adquirir um plugin adicional, que permite a criptografia dos dados e a organização de pastas para os monitores agrícolas. Então, aqui falando um pouco da importância do RTK para a correção do sinal, para evitar problemas futuros no campo. Então, com o RTK, o ortomosaico georreferenciado, ele fica com uma alta precisão centimétrica. Então, sem o RTK, essa imagem ela fica deslocada. Ela necessita de pontos de calibração, no caso, coordenadas conhecidas, que a gente pode buscar com o próprio maquinário do produtor, para o georreferenciamento. Então, exige um trabalho adicional de correção manual, sem o RTK, e não dá toda essa precisão e essa segurança que a gente necessita, porque trata-se de manobras autônomas, né? Então, isso traz um certo risco embarcado. Então, é imprescindível o uso da correção do RTK. Então, aqui temos um exemplo de uma base RTK, né, da John Deere, nesse caso. Então, o processamento de mapeamento, certo? Então, primeiramente é feito o levantamento das imagens, né, via drone ou trator pulverizador. Esses equipamentos devem conter a precisão RTK para nos trazer aquela segurança necessária. Então, sem a precisão, riscos de erro, implementos bater na cerca, falhas em curvas de nível, um equipamento entrar dentro da sanga, então é algo bem delicado. Então, as etapas do projeto de linhas de plantio e de pulverização. Então, primeiramente, a gente trabalha com o mapeamento dos limites da lavoura, né? A geração de mapas cadastrais, sequencialmente a geração do modelo altimétrico, né? É feito então uma nuvem de pontos, uma coleta de pontos, né? Por drone ou por trator, base para as curvas de níveis e modelagens do relevo. Então, se for optado o plantio em curvas, é mais uma ferramenta que a gente pode estar utilizando. Então, a projeção das linhas, a análise de cenários e simulações. Então, essa parte é um trabalho manual. Então, após a adequação dos mapas, a gente vai estar fazendo a simulação das linhas, né, replicando essas linhas, para entender, o programa ele vai nos trazer ali o comparativo entre os diversos cenários da utilização. Então, nesse comparativo vai estar mostrando a questão de metros lineares, economia de diesel, entre outros, que a gente vai estar abordando agora na sequência. Então, limites do talhão. Aqui um exemplo, né, de uma limitação do talhão, só para contextualizar para o pessoal. Um exemplo aqui de ortomosaico. Projeção de linhas de plantio. Então, essa é uma imagem um pouco distanciada para a gente ver os diferentes cenários, né, que foram criados para a otimização da operacionalidade do plantio ou da pulverização em si. Então, para a questão de finalização do projeto, né, para sair da parte do software para a parte embarcada na máquina, então a montagem e suavização das linhas. Então é feita uma análise da viabilidade física, né, quando a gente está analisando as linhas lado a lado, é feita uma suavização, que é até um termo que o software utiliza. Então a gente tem que levar em consideração que
tem que ser possível a máquina replicar essas curvas, essas linhas, né? Então, vem a questão de raio de giro da máquina, limites operacionais, certo? Então, é utilizado simuladores para validar o projeto, antes da gente levar ele para a máquina propriamente dita. Então, a inserção de bordaduras e manobras automáticas, se houver compatibilidade com a máquina. Após isso, então, a exportação final para o trator, para a gente fazer o primeiro teste da tecnologia. Então, aqui a respeito dos mapas de plantio e pulverização. Então, com um estudo detalhado de cada caso, com ênfase na declividade do terreno, a rentabilidade da operação, criam-se alguns cenários de melhores trajetos a serem executados, sendo testados um a um, até chegar ao resultado desejado pelo cliente, levando em consideração, em especial, o comprimento médio das linhas, a declividade das linhas, o número de manobras, o gasto de combustível, o tempo operacional, a agilidade no processo, terraços e curvas de nível. Então, aqui temos alguns exemplos de análise de curva para o trator. Então, no cenário 1 é o padrão do produtor anteriormente utilizado. Eu vou dar um zoom aqui só para a gente analisar esses dados. Então, no cenário 1, uma análise do cenário do produtor. Então, linhas do projeto. Então, um total linear ali de 16.791,07, uma média linear de 250,45 metros, o número de linhas, 650 linhas. Então, um total de tempo nesse percurso de 37 horas, 57 minutos e 55 segundos. Um tempo de manobras de 10 horas, 50 minutos. E um tempo de percurso de 27 horas, 7 minutos e 55 segundos. Contemplando, então, um consumo total de diesel de 987,10 litros, aproximadamente. Então, o número de manobras de 650 manobras. Então, aqui na sequência, temos o cenário 2, que é o padrão de curvas de nível. Então, nesse padrão de curvas de nível, temos um tempo total de 39 horas, 16 minutos e 31 segundos, um tempo de manobras de 11 horas, 40 minutos e um tempo de percurso de 27 horas, 36 minutos e 31 segundos. Um consumo total de diesel de 1.021,16 e o número de manobras de 700 manobras. Então, com um cenário de curvas de nível. Então, aqui passamos para um cenário 3. Eu vou só puxar a conversa um pouquinho para o lado aqui. Então, um cenário 3 é o cenário que ele é sugerido pelo programa, né? É um cenário que já trabalha com uma certa declividade e com a melhor otimização das manobras. Então, é um cenário que ele vai apresentar um tempo total de 35 horas, 30 minutos e 47 segundos, o tempo de manobras de 8 horas, 16 minutos, um tempo de percurso de 27 horas e 14 minutos, um consumo de diesel que teve uma redução para 923 litros e um número de manobras que caiu para 496 manobras. Então, a gente bem sabe que a questão das manobras, elas tomam um bom tempo da operação. Então, tudo que puder ser otimizado, somatizado com a redução de diesel, então são várias vantagens aí para o produtor aderir essa tecnologia. Então, na sequência, a definição de cenário. Então, após a escolha dos cenários apresentados, é feito o aperfeiçoamento da operação, com ajustes finais. Então, a criação de linhas de bordadura e a criptação de dados para o envio ao monitor agrícola. Então, novamente, eu vou aplicar um zoom aqui para a gente entender esses dados. Então, aqui, os mesmos cenários, né? O cenário do padrão do produtor e o projeto definido. Então, no padrão do produtor, temos um consumo total de 987 litros e um número de manobras de 650 manobras, certo? Então, no projeto definido, temos aí um tempo total de 34 horas, um tempo de manobra de 7 horas e 37 minutos e um tempo de percurso de 27 horas e 13 minutos, com
um consumo total de diesel de 905 litros e o número de manobras de 457 manobras. Então, nos resultados aqui, o total linear, então 557,6 metros de plantio a mais, plantio longitudinal. Média linear, 106 metros de comprimento médio a mais por linha. Então, o número de linhas, 193 linhas de plantio a menos. Número de manobras, 193 manobras de plantio a menos. Tempo total, 3,2 horas a menos de tempo de plantio dessa mesma área. Então, um consumo de diesel de 82 litros de diesel a menos. Então, aqui temos alguns cenários de pulverização. Então, seguindo a mesma ideia da apresentação para as linhas de plantio, trouxemos o comparativo dos dados, né, dos três dados, dos três mapas. Então, brevemente aqui, comentando sobre cada um. Então, o tempo de 4 horas e 59 minutos no padrão do produtor, contra 4 horas e 39 minutos no cenário 2, e no cenário 3, que foi o cenário sugerido pelo programa com maior eficiência, um tempo total de 4 horas e 37. Então, um consumo de diesel, uma redução aí de cerca de 9 litros, e o número de manobras de 154 no primeiro cenário, 113 no segundo e 109 no cenário sugerido pelo programa. Então, aqui, o comparativo que a gente fez no slide anterior, né, trazendo um resultado, um total linear de 234 metros lineares de amassamento a menos, uma média linear de 104,93 metros de comprimento a mais por linha, um número de linhas de 50 linhas de plantio a menos, aqui está incorreto, é de pulverização. Tempo total de 35 minutos a menos de operação e o consumo de diesel de 14 litros de diesel a menos. Então, as vantagens, né, do projeto. Então, além do conforto ao operador, né, a personalização de cada operação, a redução de tempo de operação, a redução de consumo de diesel, a redução do amassamento, a economia de insumos, a redução do desgaste do equipamento, um menor desgaste do solo, facilidade na operação, e sem contar que são projetos vitalícios, obviamente tendo algumas manutenções periódicas, porque a lavoura ela acaba se modificando de um ano para o outro. Então, a questão é quais máquinas podem receber esse tipo de tecnologia. Se o trator ou o autopropelido possui GPS com monitor, e se possui piloto automático, em grande parte das marcas do mercado já tem essa compatibilidade aí. Então, máquinas que utilizam Trimble, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Stara, Valtra, Case, Fendt, entre outras. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de antes e depois, de redução de trajeto, né, total linear, número de linhas, número de manobras, tempo total e consumo de diesel. Então, aqui também o antes e depois. Aqui também uma observação, a análise de variação de rastros realizados nas curvas pelo operador sem o piloto nos rastros importados. Então, nesse exemplo aqui da esquerda, aqui ele mostra certinho a questão do implemento não copiar fielmente, né? Quando a manobra ela é feita a punho, vamos dizer assim. Então, aqui existe uma suavização muito maior no processo. E além do mais, do que a gente comentou, em certos casos que a propriedade tem mais de um operador, dificilmente
os operadores vão conseguir manter sempre o mesmo rastro, né? Então, isso acaba facilitando bastante e otimizando bastante as operações. Então, basicamente, seria essa a apresentação das linhas e estou aberto a sugestões, perguntas. Muito bem, Arthur. Poderia descompartilhar a tua tela, por quiser? Uhum. Isso, perfeito. Bom, algumas perguntas, Arthur. Como é que você está vendo a aceitação dos agricultores por esse tipo de serviço? Olha, professor, o nosso cenário atual, ele está inibindo quaisquer aquisições de tecnologia, de maquinário, né? Então, eu até fui numa apresentação, né? Essa tecnologia era um amigo meu que estava fazendo a venda, né? Ele comprou, ele fez o curso dos mapas para utilizar na fazenda. A gente implementou na fazenda, deu super certo e aí começamos a divulgar essa tecnologia para os produtores. Então, os produtores ficaram bem interessados, né, e com esse case prático aí da aplicação da tecnologia, e ia ser ofertado num custo relativamente acessível, né? Só que agora com a função dessa nossa recessão e tudo mais, a procura eu analisando de fora, não estou mais nessa área, né? Não estou na lavoura mais, mas podendo analisar de fora esse cenário, acredito que o pessoal está, como o professor mesmo disse na apresentação anterior, o pessoal está bem receoso de investir, né? Mas eu achei a tecnologia muito interessante e realmente utilizamos ela ali cerca de 2, 3 anos, ela traz muitas vantagens operacionais, né? À medida que ela funciona e dá tudo certo. Eu achei, assim, muito interessante, né? E o software é muito robusto, né? Permite criar cenários Exatamente. e ele mesmo sugere uma otimização, né? É interessante. Para pulverização e plantio. E aí vocês chegaram a observar nessa tua experiência de 2, 3 anos, redução da erosão, de escoamento de lavoura. Melhorou bastante. A gente sempre teve esse cuidado, né, de manter as áreas bem antes do programa a gente tentava analisar mesmo a área para tentar plantar da maneira correta, né? Mas eu senti uma redução ali na questão da erosão e do escoamento e principalmente a otimização mesmo do processo, né? A gente aplicava bastante veneno de noite também, então é bem ruim das vezes tu conseguir lembrar certo aquela voltinha perto da sanga ali, como é que tem que fazer, se tu entra pela direita, se tu entra pela esquerda, aí tu entrou por um lado, era pelo outro, já faz um amassamento, já tem que fazer uma volta. Então, tudo isso onera, né? E no cenário que a gente está trabalhando, o que a gente puder poupar, né? Ou deixar de perder é muito válido, né? Perfeito. Eu fiquei, assim, muito bem impactado pela tua apresentação aí, pela tecnologia. E não sei qual é o grau de adoção dela em escala do país aí, mas me pareceu, assim, um caminho muito importante para a gente alcançar esses objetivos de controle de enxurrada, redução do gasto de diesel, redução de amassamento. Todas essas são objetivos de uma lavoura moderna, né? E através Uhum, dessa tecnologia exatamente. pode otimizar todos esses processos. Sim, uma informação, acredito que o senhor saiba, o nosso colega, o André, né, se não me falha a memória, é Felipe, o nome do outro Professor, rapaz que, não, eles têm aquela empresa junto com a Advanced, lá sim, na
na área nova, né? E Aham. eles trabalham também com essa tecnologia. Até eu queria ter tido um pouco mais de tempo para trocar umas informações com ele. Eu fui num dia de campo, faz um ano atrás, mais ou menos, e eles trouxeram um banner explicando essa tecnologia. Eu achei muito interessante, né? Que eles focavam mais na questão do plantio em nível, né? Isso. E o nosso foco na lavoura até não era tanto no plantio em nível, era mais na questão da operacionalização do próprio plantio e pulverização, né? Então, um exemplo da questão de plantio. O trator faz a curva sozinho, o único trabalho que tu tem que ter é levantar e baixar a plantadeira, o implemento. Isso aí ele não faz autônomo ainda, né? E na questão de pulverização é impressionante. A primeira vez que a gente testou a tecnologia, ver o pulverizador fazendo a curva sozinho é algo interessante. Até a gente chega a se assustar, né? Vai bater na cerca, não, mas não bate. Então Isso aí é muito interessante, essas inovações, né? E eu, particularmente, acho que é aquele negócio, a gente tem que buscar eficiência em todos os processos, né? E a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? E exatamente, isso que você falou de poder customizar para cada talhão, o agricultor, ele implantar um modelo e depois ver esse modelo funcionar bem e manter esse modelo ao longo dos próximos anos. Eu acho que isso aí é muito importante, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos essas áreas muito recortadas, né? exatamente, Recortadas e declivosas. Então, isso aí, esse tipo de tecnologia vem muito bem, né? exato. Uhum. Ok, então você não está trabalhando mais com isso agora? Não, professor, eu voltei para a cidade, né? Casei, eu voltei para a cidade e voltei para a área administrativa. Então, mas é algo que eu gosto também. Até uma ideia que eu faz horas que é para lhe chamar, para lhe pedir uma sugestão a respeito disso. Eu tinha ideia de fazer um cálculo de viabilidade dessa tecnologia, né? De redução de custos para o produtor, que eu vejo que hoje um dos grandes gargalos aí realmente é o custo operacional, né? A margem do produtor está cada vez menor, né? Então, o que puder ter de redução eu acho que é muito, muito vantajoso, né? Eu acho que é uma análise parecida com aquela que o Geomar Coraza fez na tese de doutorado dele lá, né? Aproveitando a experiência dos americanos, né? E basicamente ele calculou ali, né, o quanto de redução de amassamento, o quanto de economia de diesel, o quanto de aumento de produtividade, eventualmente, né? Sim. Gasto de semente, gasto de químicos, né? Tudo isso aí computado acaba dando um impacto importante, né? E a Uhum. gente tem que considerar que essa economia ela se repete a cada safra. Exato. Então, eu vejo sim que é um bom trabalho. Se você optar por essa linha aí, o argumento hoje, para os agricultores, tem que ter economia no meio. Exato. A palavra é racionalização, economia, redução de custo, porque é o que está no coração e na mente dos agricultores gaúchos, né? Tão castigados pelas últimas safras e também pela redução da remuneração da commodity, né? Nós vivemos um Exato. momento de preços deprimidos e que aí você precisa ir no detalhe, né, da tecnologia para poder ter uma remuneração. Senão, assim, nos anos que a gente tem preços que remuneram melhor o agricultor e os custos de produção não estão tão altos e o clima favorece, muitas vezes o agricultor ele diz, essa tecnologia aí é um detalhe que do jeito que eu estou fazendo, eu estou ganhando dinheiro, tá bom assim. Exato. Mas Exatamente. agora a gente está num outro momento, né? Que é aquele É, momento que cada redução, cada detalhe vai contribuir para a gente sair do negativo pelo menos para um leve positivo. E é esse o cenário que a gente está vivendo, né? E eu te dou os parabéns. Eu particularmente gostei muito do teu seminário.
Acho que foi Muito muito obrigado. rico, bem detalhado, né? E eu espero que outras pessoas possam assistir esse seminário e se inspirar. Eu, particularmente, tenho alguns amigos agricultores aí que eu vou recomendar que eles olhem aí com atenção esse seminário e quem sabe, né, implantem um sistema como Exatamente. esse no futuro. Muito obrigado, professor. Colegas, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fernando, Matheus, Arthur? Se não, agradecemos, né? O terceiro seminário seria do Carlos Rigo, mas ele está sem energia.